Gostoso adorar a Deus, né? Que bom quando nós temos este sentimento e essa oportunidade. O sentimento de nos prostrarmos diante de Deus com a convicção de que Ele vive e reina no meio de nós, que Ele está conosco. E a oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estarmos juntos aqui para a glória de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto de Miqueias, no capítulo 6. Vamos ler três versículos, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. E o tema da nossa mensagem é: o que Deus espera de nós? Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder até o final desta nossa reflexão. O que Deus espera de nós? Como eu poderia comparecer diante de Deus e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Palavra de Deus que nos exorta, que nos educa e que edifica a nossa vida. Amém? Nós somos povo de Deus. Nós somos o povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa convicção. É nisso que acreditamos. Nós somos o povo resgatado das trevas, restaurado pela graça de Deus. Todos nós fomos resgatados, fomos restaurados. Todos nós fomos arrancados dos braços do diabo, pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós somos, como diz as Escrituras, propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus. Nós pertencemos a Ele. Mas você já pensou no que Deus espera de nós? No que Deus, Ele deseja do povo que Ele resgatou, que Ele pagou um preço tão alto, desse povo que se chama pelo seu nome, de nós que fomos feitos criaturas em filhos. O que será que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de mim? E a pergunta: o que Deus espera de você? Quando nós lemos esse pequeno trecho, 3 versículos somente, do livro de Miqueias, nós podemos tirar algumas conclusões. Algumas conclusões que irão nortear os nossos pensamentos e, consequentemente, também direcionar as nossas ações quanto a essa questão. Nós precisamos entender que Miqueias, ele profetizou enquanto a antiga aliança estava em vigor. E também precisamos lembrar que a lei, ela foi cravada na cruz por ocasião da morte de Cristo. É isso que a Bíblia nos fala em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Está escrito lá: cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu pregando na cruz. Nós então sabemos que não estamos submetidos a essa lei, na qual foi submetida Israel. Porém, todavia, no entanto, nós vamos ver que Deus ainda espera de nós as mesmas coisas que Ele esperava daquele povo. Pois muito embora a lei tenha sido cravada na cruz, os princípios continuam os mesmos.
Eles não mudaram, porque os princípios de Deus são eternos. Os princípios de Deus permanecem para sempre. Eu sempre disse aqui na igreja, você que está nos assistindo pelas redes sociais, provavelmente já me ouviu falar em algum momento também, que a Bíblia, para nós, ela não é livro de regras, é um livro de princípios. Princípios que não mudam. As regras podem mudar, é até uma regra da regra, que toda regra tem exceção. Mas princípio não, princípio ele é eterno, princípio ele é imutável. Então, nesse texto, como em outros textos, nós vamos ver algumas regras, mas nós também vamos enxergar alguns princípios, e é sobre estes princípios que eu quero falar com você nesta noite. Os princípios que estão aí, incluídos, que estão dentro deste texto, dessa pequena porção da Escritura que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a premissa de que Deus espera de nós muito mais do que sacrifício. Deus espera de nós muito mais do que sacrifício. Você percebe nesse texto que a maior parte do texto, os 2 primeiros versículos, é exatamente isso que Miqueias nos diz. Ele diz assim, nos versículos 6 e 7. Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiras de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Essa era a visão daquele povo. Aquele povo, eles sacrificavam para se aproximar de Deus, porque a palavra de Deus sempre ensinou que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e por isso eles transformaram aquele sacrifício num ritual que em certo momento se tornou sem sentido. A situação ficou tão grave naquele contexto, que em determinado momento a palavra de Deus nos diz que aqueles sacrifícios se tornaram inúteis, não tinham utilidade nem naquele contexto mais. Em Amós capítulo 5, nos versículos 21 a 24, nós lemos o seguinte: eu odeio o desprezo das suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. E Malaquias, outro profeta do Antigo Testamento, ele corrobora essa mesma ideia em Malaquias 1:10, quando ele diz: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pastor, que coisa absurda. Não, não é absurdo não. Aquele pessoal, ao invés de fazer aquilo que Deus orientava que eles fizessem, eles se prendiam apenas nas suas celebrações, nas suas assembleias, nos seus rituais, nos seus sacrifícios, como se fosse aquilo que Deus quisesse de verdade. Eles não conseguiam entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode repetir isso comigo? Obedecer é isso que ele diz. O profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo 15, no versículo 22, ele diz, nós lemos o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Precisamos aprender que em nosso tempo, muito embora não vivamos mais sob a lei da aliança antiga, os princípios desse texto se aplicam à nossa vida. Nós não podemos ser meramente religiosos. Nós não podemos vir aqui entendendo que nós estamos pagando o preço. Às vezes a gente fala isso, né? De boca cheia, estou pagando o preço. O preço já foi pago por Cristo. A única coisa que eu faço, que eu posso encaixar nessa questão do pagar o preço, eu falei a semana passada, que é viver uma vida diante de Deus, de uma forma digna, abrindo mão muitas vezes de coisas que são preciosas para mim. Nós precisamos entender, irmãos, não apenas no contexto do texto que nós estamos vendo aqui de 2.500, 2.700 anos atrás, mas para nós que estamos aqui hoje, que os sacrifícios eram pelos pecados, mas o que Deus queria mesmo é que os homens e mulheres vencessem esse pecado. Ele não queria que ano após ano chegasse e oferecesse sacrifícios. Ele queria que chegasse em determinado momento as pessoas pudessem vencer esses pecados. E é certo que nós podemos receber perdão. Não temos dúvida quanto a isso. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, se referindo a Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, nós não devemos nos conformar com os pecados. O grande problema é que muitas pessoas, por saberem da compaixão de Deus, da sua misericórdia, do perdão de seus pecados, acabam se conformando com esses pecados. Aí vem Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2 e diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, diz ele. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? É isso, Deus quer que nós estejamos agindo para nos livrar do pecado. Vamos cair? Vamos. Em alguns momentos isso é possível. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-girl, ninguém aqui vai conseguir dominar todas as dificuldades da vida. Então em alguns momentos é possível que haja quedas, mas a palavra de Deus nos orienta que nós podemos cair, mas não devemos ficar prostrados. É como diz um samba antigo, né? Antigamente eu ouvi um samba que dizia mais ou menos assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É isso que nós devemos fazer. É isso que Deus quer. Meus filhinhos, diz João em 1 João capítulo 1, 21, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Em outras palavras, eu espero que você não peque. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. E Romanos capítulo 6, versículos 6, 7, depois 11 e 12 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Nós somos os grandes responsáveis por nossas atitudes. E aí você vai dizer: mas pastor, tem coisas que eu não consigo superar. Tem coisas que eu não consigo lidar. Nessas coisas, o Senhor é contigo. Nessas coisas, o Senhor vai te abençoar e te dar livramento. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Hoje eu falei muito com uma pessoa sobre isso. Tem coisas que só você pode fazer por você. Tem coisas que ninguém mais pode fazer. Você precisa ter convicção do que você quer. Você precisa saber exatamente o que você quer da sua vida e identificar na sua vida as coisas que precisam ser mudadas. É isso que Deus espera.
Deus não quer que nós estejamos dia após dia pedindo perdão pelo mesmo pecado. Se bem que se pedirmos a vida toda, Ele vai nos perdoar sempre. Mas o que Ele espera de nós é que nós tenhamos disposição para abrir mão e sair de uma situação que pode entristecer. E a gente usa isso como um antropomorfismo, né? Trazendo a Deus algumas características humanas. Como se Deus tivesse o sentimento de tristeza por causa disso. Deus não sente tristeza. O sentimento de Deus é outro. Nós é que precisamos nos entristecer com o nosso pecado. Em segundo lugar, no texto, eu vejo que Deus espera de nós, preste atenção nisso que eu vou te falar agora, isso é importante. Deus espera de nós que nós sejamos justos, ou seja, que pratiquemos a justiça no dia a dia. Deus espera isso de nós, é o que está lá no texto, que nós acabamos de ler em Miqueias. E Mateus capítulo 7, versículo 12, vai nos orientar nesse sentido. Deus deseja que nós tratemos as pessoas com justiça. E Mateus diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Quer dizer, o resumo de tudo, justiça. Eu vou amar ao próximo como eu gostaria que o próximo me amasse. Em Êxodos capítulo 23, versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte: não façam declarações falsas e nem sejam cúmplices do ímpio, sendo-lhes testemunha mal intencionada. Não acompanhem a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Nós precisamos ser justos. Doa a quem doer. É o que Deus espera de nós. Ele deseja que nós sejamos justos, que nós pratiquemos a justiça. E se eu for falar sobre a prática da justiça, eu vou levar o resto dessa mensagem só falando das questões em que nós precisamos prestar atenção a fim de cumprirmos a justiça. Mas eu não quero ir tão longe. Não sejamos também apressados em apresentar juízo contra as pessoas. Nós somos expertos nisso, julgar as pessoas. Nós fazemos isso com uma facilidade tremenda, quando nós julgamos a pessoa sem conhecer todo o processo. Interessante é que num processo jurídico, um juiz só pode emitir uma sentença, um corpo de jurados, ou só pode existir um processo legal, se todo o contexto é conhecido. Caso contrário, aquele processo é até anulado. Mas nós não fazemos isso. Muitas vezes nós nos apressamos em emitir um juízo sobre uma pessoa sem conhecer todo o processo. Quando nós lemos Provérbios 18, 17, conforme João 7, 24, nós lemos o seguinte: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós somos muito bons em julgar as pessoas pela sua aparência, em todos os aspectos. E nós não devemos fazer isso. Deus quer que nós sejamos justos, que nós pratiquemos a justiça. Nós somos responsáveis diante de Deus por todos os nossos atos e os nossos julgamentos. E nós podemos ser mais justos se nós começarmos a enxergar como Deus enxerga. Então nós veremos que todos, absolutamente todos, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver que todos são responsáveis perante Ele. Nós também vamos ver que todos podem ser salvos. E ainda por cima, nós vamos saber que o Senhor é imparcial quando julga. Ele não tem lado. Deus não é da esquerda, Deus não é da direita. Deus não é promotor, Deus não é defensor. Ele não tem lado na justiça. Em Atos capítulo 10, 34, nós vemos uma fala de Pedro interessante. E abrindo Pedro a boca, disse:
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação e o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas e nós não devemos fazer. Esses dias eu estava conversando com um amigo e eu tenho acompanhado a situação do Padre Leônidas. O Padre Leônidas, ele pegou Covid, foi afastado da igreja para poder se cuidar, e eu estou sempre falando com ele, estou sempre mandando mensagem, né? Às vezes eu mando uns louvores para ele, e eu conversando com alguém me disse assim: que é isso, pastor, com um padre? Eu falei: com um padre. Qual a diferença minha para ele? Enquanto pessoas, somos a imagem e semelhança de Deus. Como todas as pessoas do mundo, tanto eu quanto ele dependemos de Cristo para sermos salvos. É brincadeira. E Deus é imparcial quando fala. Deus não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, nos versículos 1 e 9, nós lemos: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Olha, irmão, fazer a acepção de pessoas é pecado, é transgressão diante de Deus. Nós precisamos aprender a não fazer isso, a não agir dessa maneira. Todos podemos e devemos ser um em Cristo. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quem me diz isso é a palavra de Deus. Quiser questionar, vai questionar a palavra de Deus e não eu. O evangelho é para todos. Marcos 16:15 diz isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é para todo mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 11, nos dá de novo uma palavra na direção de Tiago. Ele diz assim: onde não há grego, nem judeu, incircuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em alguns. É isso? Cristo é tudo? Cristo é tudo em todos. Então não há acepção. Nós precisamos aprender isso. Sermos justos naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que Deus deseja que sejamos um testemunho vivo de amor, de bondade e de misericórdia. Para provarmos que somos ricos em bondade e misericórdia, devemos reconhecer a nossa própria necessidade de misericórdia. Nós precisamos agir dessa maneira. Primeiro, entender de uma vez por todas, e já passou da hora de nós aprendermos isso, que todo mundo pecou. Todos pecaram, sem exceção, todo mundo é pecador. Eu sou pecador, você é pecador. Você que está me assistindo aí, não quero nem saber de que igreja você é, ou se você é ateu, você é pecador. Todos nós somos pecadores, eu preciso entender isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, eu não posso me esquecer que mesmo quando nós deixamos o pecado e vivemos fielmente, nós ainda somos pecadores. E temos uma história, um passado pecaminoso que nos acompanha como uma cicatriz que vai nos marcar a vida toda. Eu gosto muito do texto de Tito, capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação.
Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódios deles. Quem dentre nós aqui nunca teve uma dificuldade? Hoje de manhã eu ouvi a Samara falar que ela nasceu na igreja. Mas existe na vida da Samara um momento em que ela se converteu de fato. Todos nós precisamos ter esse divisor de águas na nossa vida. Esse rito de passagem na nossa vida. E às vezes parece até uma coisa meio absurda. Olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que receber Jesus. Levanta a sua mão, vem aqui à frente. Mas isso é um rito de passagem, que é importante na vida de todo aquele que vive para a glória de Deus. Porque ali, naquele momento, nós estamos dizendo, a partir de agora, eu vou viver uma nova vida. É como o batismo. O batismo é outro rito de passagem. E o batismo, o ritual do batismo, que é a imersão na água, e o retorno da pessoa dá justamente essa analogia da morte para o pecado e uma nova vida em Cristo Jesus. São rituais, ritos de passagens que são importantes. E nós precisamos entender isso na nossa vida. A nossa vida precisa ter um ponto de onde nós possamos dizer o seguinte: a partir daqui, minha vida vai ser outra. E aí eu lembro de outro cantor que não é evangélico, Roberto Carlos, que cantava no passado: daqui para frente tudo vai ser diferente. Tem que ser desse jeito, irmãos, porque senão nós não vamos conseguir. Nós também precisamos estar prontos para buscar misericórdia de Deus. E misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecíamos receber. Eu não merecia estar aqui hoje pregando o Evangelho. Eu merecia estar no inferno, de ponta cabeça, sendo pinicado pelo capeta, se for assim que ele faz. Mas Deus teve misericórdia de mim. E me deu uma nova história, me deu uma nova vida. E por isso eu estou aqui. Porque eu entendo que salvação não é possível sem Cristo. Nós somos cristãos. Essa é a nossa perspectiva de salvação. Aquela que está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida, isso é misericórdia. Eu não merecia, mas Ele me deu. Eu não merecia, mas Ele nos deu. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5, eu leio o seguinte: e vos vivificou, nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, irmãos. A nossa perspectiva religiosa é de que fora de Cristo não há salvação. Essa é a nossa perspectiva religiosa. E nós acreditamos que quando Deus nos deu vida em Cristo Jesus, Ele nos tirou da morte e transformou a nossa vida. E aí vem todo aquele desdobramento, né? Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Ele tem vida nova, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nos deu vida estando mortos em nossos delitos e pecados. E nós sabemos que não adianta, não dá para conseguir salvação por méritos. Meritocracia não se aplica, perdoamos aos nossos devedores.
Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará. É a lei da causa e efeito, é a lei da reciprocidade. Você dá e recebe. É dando que se recebe. É por isso que a Bíblia diz que maior bem-aventurança é dar do que receber. Você dá, você recebe. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Devemos também ser compreensivos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Paciência é um fruto que não pode faltar na nossa vida. Agora, a gente precisa entender que ter misericórdia não é ser tolerante com o pecado também não. Nós precisamos entender isso. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, nos primeiros versículos, a gente vê a história de um homem que cometeu um ato odioso. Ele se relacionou com a mulher do próprio pai. Teve uma situação bastante complexa. E a orientação de Paulo é que ele fosse disciplinado. Inclusive, nós já falamos sobre essa disciplina, né? Entregar o corpo ao diabo, a fim de que o espírito seja salvo. Essa é uma força de expressão para demonstrar uma disciplina corretiva, e que deu certo na vida daquele homem, porque na outra carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê aquele camarada voltando à comunhão. A orientação de Paulo ali foi tratar com firmeza. Eu tenho que ser firme com o pecado. Eu tenho que ser firme com o pecado, mas eu não posso me esquecer de deixar a porta aberta. Eu não posso me esquecer de deixar a porta aberta, a fim de que esse pecador ele possa se arrepender. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tem que ter amabilidade. Eu tenho que ser firme com o pecado, mas amoroso com o pecador. Ele tem que entender as suas responsabilidades. Ele precisa entender as suas responsabilidades a fim de que ele seja consequente. Porque senão ele fica uma pessoa inconsequente, ele não vai se preocupar com consequências. E ele precisa entender isso. E por último, Deus espera de nós que sejamos humildes para com Ele. Para a humildade, queridos. Reconhecer o nosso lugar diante dEle. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que dele, com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Essa é a declaração do salmista, no Salmo 8, versículos 3 e 4. Salmo 100, versículo 3, tão conhecido todos nós. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu preciso ter humildade para entender que Deus é maior do que eu, sim. Essa história de que cada um de nós é um Deus, isso é conversa fiada, isso é balela. Essa história de dizer que existem vários deuses e cada um faz a sua opção é balela. Existe um único Deus que criou todas as coisas. Se fossem vários deuses, certamente o mundo teria sido loteado. Então cada deus ia ficar com um pedacinho do mundo. Infelizmente, o que Deus não fez na criação, o homem fez na criação da religião. O mundo é loteado pela religião. Mas um único Deus foi o Criador de todas as coisas. E eu preciso me lembrar disso, eu preciso andar com humildade. Eu preciso andar com Deus, estar de acordo com Ele. Eu preciso submeter a minha vida de tal maneira que eu demonstre a minha humildade, a minha sinceridade. Que eu arranque da minha vida todo o orgulho. Que eu arranque da minha vida toda a arrogância.
e que eu reconheça Deus como o único Deus verdadeiro, Deus pessoal, Deus que não depende de ninguém para poder fazer os seus intentos, e que por amor quis nos salvar e nos dar a vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: de sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, se submetendo a Deus, respeitando Deus acima de tudo e de todos, se lembrando que nunca seremos salvos pelas nossas próprias ações. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim: aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Cada um por si. Nessa questão é cada um por si. Eu como pai, cabe a mim orientar os meus filhos. Eu como filho, cabe a mim observar a orientação do meu pai. Porque quando eu chegar diante de Deus, é eu que vou dar conta de mim. E os meus filhos darão conta de si. E você dará conta de si. E cada um de nós terá que dar conta de si. E eu quero encerrar com o texto de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 1 a 4, que é um trecho em que João escreve a visão, a partir da visão de Jesus Cristo, uma carta à igreja de Sardes, e diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora, e eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E encerro com um verso já citado neste texto. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Cabe a cada um de nós, a mim e a você, a todos nós, que possamos nos submeter a Deus de uma vez por todas, e deixar Deus mudar a nossa vida e moldar a nossa vida segundo a tua vontade, segundo a sua vontade. Que Ele possa nos transformar, que Ele possa nos trazer com alegria diante de todas essas orientações que nós tivemos nesta noite, que são princípios exarados na palavra de Deus, para o bem-estar de nós, para o bem viver de cada um de nós. Feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça, por favor. Deus, nós, neste momento, nos rendemos diante de Ti, convictos de que o Senhor, mais uma vez, está falando conosco, não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos ama e quer nos ajustar a vida a cada dia.
Queremos, Senhor, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente contigo. Queremos que a nossa obediência possa prevalecer acima dos sacrifícios. E que o Senhor nos ensine, ó Deus, e nos dê força naquelas coisas que nós mesmos não podemos. E nos dê consciência para fazermos as coisas que nós podemos fazer. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos paz. Paz, graça, misericórdia. E nós, teus filhos e tuas filhas, te daremos toda a honra e todo o poder, toda a glória que lhe é devida, todos os dias de nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus.